Hoje nós conhecemos o novo Museu do Ipiranga, o edifício com o dobro da sua área original, com mais de 3.500 itens em exposição. Esse novo Museu do Ipiranga tem 11 exposições divididas em 49 salas. A linha de pesquisa do museu se concentra no universo do trabalho, cotidiano e sociedade e história do imaginário, além de apresentar a funcionalidade e a história do museu. Conseguimos os ingressos através do Google, no próprio site do museu. A liberação desses ingressos estão disponíveis todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã. E, até o dia 6 de dezembro, a entrada é gratuita. Mas é importante ficar atento, porque os ingressos esgotam muito rápido. Nós, por exemplo, conseguimos pegar em menos de 1 minuto, e aí já havia acabado todos. Após passar pelo jardim, nós entramos nessa salinha de recepção, onde ficamos aguardando até dar o nosso horário, para poder mostrar os tickets e entrar, de fato, no museu. Algo que nos chamou muita atenção foi a acessibilidade, uma vez que nós encontramos lá no museu diversas maquetes e todas bem sinalizadas, de forma que a gente consegue pegar, colocar a mão, entre outros recursos auditivos também. Também observamos a descrição em libras e a exposição ali estavam equipadas com piso tátil e recursos voltados ao toque. Levamos os ingressos já impressos e não vimos ninguém apresentando apenas no celular. O museu guarda em seu acervo cerca de 450 mil itens, entre documentos, fotografias e objetos. São peças que foram produzidas em diferentes períodos do século XVI ao século XX e que contribuíram aí com as pesquisas sobre a história do país e de São Paulo. Lembrando que muitas das coisas que são apresentadas no museu também fazem parte daquela história que nós conhecemos sobre o nosso país. Sabemos também que algumas dessas histórias foram modificadas ao longo do tempo e muitas outras foram inventadas ou colocadas de forma que ficasse um pouco mais agradável aos olhos. Caminhando dentro do museu, nós podemos observar diversas obras de pintores como Almeida Júnior, Antônio Parreiras, Benedito Calixto, Oscar Pereira da Silva, Pedro Américo e criações que trazem vistas aí à cidade de São Paulo e de diferentes regiões do estado. Entre os registros de imagens destacam-se também as coleções de mapas e os conjuntos fotográficos produzidos por nomes como Militão Augusto de Azevedo, Guilherme Gaensler, entre outros. Essa entrada principal já chama muita atenção. É uma escadaria muito bonita, no qual nós temos diversas pinturas e obras, esculturas em cima da escada. As exposições do museu estão divididas em 2 eixos temáticos, para entender a sociedade e para entender o museu. No primeiro eixo, eles abordam ali todos os processos sociais ligados à história do Brasil, ao universo do trabalho e à constituição dos espaços domésticos como os lugares ali de formação de identidade. Já a exposição do eixo para entender o museu traz aí as informações sobre a história do edifício e também ali sobre o trabalho que é desenvolvido pela instituição. Lembrando que muitas pessoas, assim como eu, também achavam que esse prédio, do Museu do Ipiranga, ele já foi moradia de alguém alguma vez, algum dia, enfim. E não, nós descobrimos aí que ele nunca foi moradia de ninguém. Ele é o mais antigo museu de São Paulo, foi inaugurado em 1895 e esse edifício já foi projetado pensando em ser um monumento em comemoração à proclamação da independência que ocorreu
em 1822. Entrando na ala central, nós nos deparamos com a principal obra que todos querem ver aqui no Museu do Ipiranga, que é a obra de Pedro Américo, que é a Independência ou Morte de 1888. Para entrar nessa sala, é necessário percorrer 3 espaços diferentes do museu: o saguão de entrada, a escadaria e a sala nobre. Esses ambientes foram decorados como esculturas e pinturas que apresentam a versão de formação do Brasil. Lembrando novamente que tudo isso é, de fato, aí o que a história conta, mas não necessariamente foi assim que aconteceu. Essas exposições representam os bandeirantes e personagens do início da colonização portuguesa. Já no piso B, nós encontramos os territórios em disputa, que trata-se aí da formação do território brasileiro e dos conflitos que existiram ali na época entre os portugueses, os indígenas, os espanhóis, franceses e holandeses que vieram aqui, nesses primeiros momentos, durante o processo de colonização. Voltando a falar então sobre o que nós podemos ver dentro do museu, lá no piso A nós temos o mundo do trabalho. Essa exposição apresenta a atuação de trabalhadores em diferentes atividades e períodos da história do Brasil. Nela, nós podemos encontrar imagens e registros do trabalho no campo e na cidade, as ferramentas e instrumentos que eram utilizados ali em diversas ocupações, destacando o fazer artesanal. No térreo, nós podemos ver a exposição Para Entender o Museu. Nessa exposição, abordam-se 2 temas principais: a construção do edifício, monumento, e as formações das coleções do museu no século XX. Quando foi criado, o museu tinha coleções variadas de botânica, zoologia, etnologia e mineralogia. Ao longo dos anos, essas coleções foram para outras instituições. No piso A, na ala oeste, nós podemos ver a exposição Casas e Coisas. E essa apresentação trata-se do espaço doméstico como lugar de formação do nosso modo de ser. Apresenta objetos de trabalho e decoração de diferentes residências paulistanas nos últimos 150 anos. E é importante tratar também que nós vimos muitos objetos atuais lá, o que não invalida em nada as exposições, uma vez que é muito rico saber onde nós começamos e onde nós estamos atualmente. No piso superior, vale a pena parar para poder observar o Jardim do Alto. Passando aí por essa ala, podemos ver vestidos antigos, lustres, objetos de decoração, máquinas de costura, entre outros objetos que eram colocados ali nas residências. E voltando a dizer, tem coisas atuais e coisas antigas. Nesse ponto específico, teve uma parte da apresentação que chamou bastante atenção. É a parte onde ficam os dentes e também ficam os cabelos, supostamente da realeza. Chegamos no espaço Catalogar Moedas e Medalhas. Esse acervo conta com itens de mais de 60 regiões, vindas principalmente do Brasil, Portugal e cidades greco-romanas. Essa exposição mostra ao público as funções sociais desempenhadas pela moeda e pelas medalhas em diferentes épocas. Ainda no piso B, ala oeste, temos o Comunicar Louças. A proposta dessa exposição é que, a partir dessa coleção de louças,
será possível mostrar como se produz uma exposição. Não se trata simplesmente de expor os objetos ali, mas esse trabalho envolve o processo de seleção, criação e interpretação. Em A Cidade Vista de Cima, nós podemos encontrar diversas fotografias e áreas ali do bairro do Ipiranga que apresentam a região ao entorno do museu e diferentes momentos da sua história. Além disso, nós encontramos uma maquete imensa do museu e também tem uma vista muito bonita do bairro do Ipiranga. Na exposição Passados Imaginados, é possível conhecer as pinturas que representam cenas e personagens do passado brasileiro. E também encontramos essa maquete imensa e pinturas que representam a cidade de São Paulo há cerca de 150 anos. Descendo as escadas rolantes, saímos do museu com um sentimento de felicidade. Feliz por ter conhecido um pouco desses espaços, visto como a história é contada com o passar dos anos, também entender aquilo que não foi legal e que faz parte aí de uma cultura, de uma história que muitas vezes é modificada para não mostrar de fato tudo o que aconteceu de negativo, mas que também nós temos um passado rico e um passado com uma história que precisa ser contada.